Olá! Vamos falar a respeito do bruxismo da vigília? Aquele bruxismo que nós fazemos durante o dia? Eu sou a doutora Silvia Sgarbi, sou cirurgiã dentista especialista em ATM e dor facial e atuo há mais de 25 anos nessa área. Muitas pessoas acham que nós só fazemos bruxismo quando estamos dormindo, que é um hábito inconsciente. O bruxismo que nós fazemos quando estamos dormindo, ele é classificado como um distúrbio do sono, um distúrbio do movimento do sono. Quando o paciente, em determinadas fases do sono, morde, aperta, só aperta ou aperta e esfrega. E com isso vai desgastando os dentes e causando lesões na ATM. E o outro bruxismo, que é aquele que nós vamos falar hoje, é o bruxismo da vigília. É aquele bruxismo que nós fazemos quando estamos acordados e que temos mais ou menos a noção de que estamos fazendo o apertamento. São entidades clínicas diferentes porque são acontecimentos em estados de consciência diferentes. Um acontece no momento em que nós estamos desligados das percepções ambientais externas, e outro quando nós estamos totalmente ligados e temos todas as percepções aguçadas porque nós estamos acordados. Bem, ambos causam prejuízos. Nós podemos ter desgastes dentários, perdas ósseas, retração gengival, lesões articulares, contração muscular muito violenta, dor de cabeça, zumbido no ouvido, sensação de plenitude auricular, dor facial, dor tipo torcicolo, dor na cervical. O bruxismo realmente é um problema sério, gente. Ele é muito sério. E o bruxismo que acontece durante o dia é muitas vezes no momento em que nós estamos concentrados. Por exemplo, lendo um texto no computador, estudando, jogando no videogame ou no computador, numa atitude mais intuitiva em que a gente está muito concentrado, sem querer nós estamos tocando o dente. E os efeitos ruins do bruxismo, eles não acontecem só no momento em que nós estamos apertando ou esfregando os dentes. Só pelo fato de nós tocarmos os dentes, nós já podemos ter prejuízos. Para vocês terem uma ideia, em 24 horas do nosso dia, nós deveríamos tocar os dentes apenas 20 minutos. E quais são esses momentos? Na deglutição, 1.500 a 2.000 vezes nós fazemos deglutição por dia, e nesse momento nós damos pequenos toques. E na mastigação dos alimentos, nós não tocamos os dentes. Às vezes nós damos leves toques, mas não há, prestem atenção, não há grandes toques. Então, em 24 horas, 20 minutos. E quando nós estamos estudando, por exemplo, durante 2 horas, estamos encostando os dentes, nós já temos efeitos nocivos de contração muscular, de lesão articular e de uma gama muito grande de sintomas. Não é fácil ter essa percepção. Às vezes, na consulta, na minha clínica, eu pergunto para o paciente lá na anamnese: você tem consciência se faz bruxismo durante o dia? Porque eu sei que à noite, se você faz, você não sabe, mas durante o dia. E a pessoa fala: não faço nada, não faço bruxismo. E quando a gente vai fazer o exame, a palpação, nós sentimos a musculatura muito tensa e nós encontramos facetas de desgastes muito extensos do esmalte dentário, nós sabemos que esse paciente faz não só durante a noite, mas faz também esse apertamento durante o dia. E aí ele se lembra: é verdade, quando eu estou estudando, quando eu me apercebo, eu estou com os dentes encostados. Então, o bruxismo da vigília, ele é muito prevalente em criança também, é prevalente mais no sexo feminino,
causa muitos efeitos nocivos ao sistema mastigatório, aos músculos, à ATM, é causa de dor crônica e muitas pessoas não sabem que as dores faciais, as dores orofaciais que apresentam decorrem do hábito do apertamento dentário. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar um e-mail, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail. Curtam o vídeo, mandem para os seus amigos, compartilhem. A gente que é da área da saúde, nós temos que informar muitos pacientes, porque muitos pacientes sofrem e não sabem do que sofrem. Então, a disfunção da TM, o bruxismo, que é um fator agravante da disfunção da TM, a disfunção causa tantos sintomas variados que as pessoas muitas vezes não têm a noção daquilo que sofrem. Então é importante a divulgação. E no meu Instagram, @doutora Silvisgabi, vocês podem apreciar uma quantidade muito grande de posts ou vídeos curtinhos explicativos sobre esse assunto e sobre outros tantos. Tchau!